Fala rapaziada, tudo tranquilo? Tudo em casa? Vamos que vamos? Então, vamos falar um pouquinho sobre população brasileira, tá? Só que no caso, né, o tema principal aqui vai ser justamente os grupos, né, formadores da população brasileira. E para isso, obviamente, a gente precisa recorrer à história. Não tem como falar sobre a constituição, a formação, a caracterização, a constituição étnica, racial, linguística do Brasil sem falar de história. Não tem como, né, entendermos, né, os habitantes que aqui estavam no momento, né, de ocupação territorial, de domínio territorial por parte de um processo de colonização, de dominação portuguesa no Brasil, entendermos todas essas dinâmicas, né, para atender os anseios econômicos, a vinda compulsória, né, de um número significativo de africanos, de várias identidades étnicas, de vários troncamentos étnicos provenientes da África, que aqui vieram para atender os interesses econômicos, né, a partir de vários objetivos, não somente a escravidão, que era utilizada em várias atividades econômicas, mas o lucro, né, proporcionado pelo tráfico de escravos interoceânico. A gente precisa entender isso, né, que se adequava perfeitamente à política mercantilista metropolitana. O acúmulo, né, de riquezas relacionadas ao tráfico foi algo assim assustador e muito utilizado como forma, né, de acúmulo primitivo de capitais, que foi um dos fatores que levaram a todo o processo, né, de desenvolvimento econômico, inclusive ligados ao próprio acúmulo de capitais necessários para aquilo que a gente chama de revolução industrial. Tudo bem? Certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica. Então você pode imaginar aí a grande interação com a história do Brasil, com a história mundial, não tem como falar sobre isso. Mas vamos lá. Se a gente tivesse uma palavra apenas para definir a população brasileira, eu acho que eu utilizaria a palavra miscigenação, né? Então a população brasileira é isso, né? Uma grande miscigenação étnica, cultural, religiosa, né? Linguística. Bacana? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar isso e começar a falar de mapa, né? Pra gente entender. O último censo no Brasil aconteceu em 2010. Né, aconteceu em 2010 e trouxe, né, uma visão um pouco mais detalhada sobre as características brasileiras, tá bom? Os resultados, né, do censo mostraram que viviam no país cerca de 91 milhões de pessoas que se classificavam como brancas. Como assim, né? Se classificavam, se autodeclararam, né, brancas, tá bom? Isso corresponde aproximadamente, né, correspondeu aproximadamente a um total de 47,7% do total da época. Bacana? Cerca de 82 milhões de pessoas se declararam pardas, né? Isso é algo próximo a 43% da população. Tá? Já quando a gente fala sobre a população preta, né, que se representa, que se autodeclara, se entende, né, se identifica como preta, nós temos aqui um total, né, de 15 milhões. Isso corresponde, né, em termos percentuais, a aproximadamente 7,6% da população. Então repare, se a gente somar a população que se autodeclarou parda, 43% aproximadamente, né, com o total que se apresentou como preta, né, que é em torno de 7, quase 8% da população, o que a gente pode perceber? Que mais de 50% da população brasileira se autodeclararam ou parda ou negra. Tá? E também a gente não pode esquecer sobre aqueles indivíduos, né, que se declararam como população amarela, né, de origem asiática, aí um percentual, um total de mais ou menos ali 2 milhões de indivíduos, tá bom? E em 2010 nós tivemos uma das, né, das diferenças em relação aos censos anteriores, foi justamente um processo de autodeclaração em separado da população indígena. Então, apenas 817 mil, né, indivíduos, né, brasileiros se autodeclararam indígenas. Bacana, a gente pode perceber aqui por esse mapa, né, a maior concentração de cada agrupamento étnico-racial nas regiões brasileiras, tá bom? O que é importante a gente perceber? Que na região norte, né, pegando aqui a região norte, a maior concentração de pardos, né, é em função da intensa miscigenação entre indígenas, o branco, né, e os migrantes nordestinos. Legal, dentro de um contexto de formação, de construção do espaço geográfico brasileiro, né, de formação territorial, de desenvolvimento econômico, né, do Brasil ao longo de séculos.
né, do período colonial. Quando a gente fala da região, né, Sudeste e Nordeste, que a gente pode perceber uma grande concentração de negros, né, devido à própria escravidão. Tudo bem? Ter sido muito intensa, né, nessas regiões. Legal? Ligados principalmente às monoculturas, né? Nordeste, a monocultura da cana-de-açúcar. No Sudeste, né, a questão da mineração. Mais tarde, né, a monocultura do café. Então a gente pode perceber, tá bom? Já na região sul, como a gente pega aqui nesse primeiro mapa, né, como deixa bem claro isso, a maior concentração de brancos é devido à presença da colonização baseada na migração europeia. É uma forma, né, de desenvolvimento da terra, num processo de ocupação da terra, em disputas, né, territoriais ao sul com a Espanha, pela necessidade de você produzir para atender com alimentos, né? Principalmente, né, com alimentos, com subsistência, atender principalmente a metrópole, tá, né, a capital, né, no Brasil aqui. Então você pode perceber que em 1763 nós temos a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, uma das funções desse processo de colonização ser bem diferente do processo de ocupação territorial e colonização do Nordeste, foi também, né, além das disputas territoriais, né, a questão de atender o Rio de Janeiro com o Sudeste, né, de uma forma geral, com alimentação, com subsistência. Tá certo? Obviamente que esse processo não foi isento de contradição, ele não foi linear, mas representam bastante essa proposta. Mais tarde, né, no século XIX, a gente vai falar um pouquinho sobre a política de branqueamento da população, né, o estímulo à vinda principalmente de europeus para o Brasil. Tá bom? Então a gente pode fazer esse entendimento. É importantíssimo, né, a gente falar sobre esses aspectos. Tá? Vou começar aqui a falar sobre, né, os grupamentos étnicos, né, que fazem parte do Brasil, os indígenas, né, os portugueses, né, e depois outros, né, imigrantes, inclusive asiáticos, né, não somente europeus, e os negros, né, uma migração compulsória relacionada à escravidão no Brasil. Dá uma olhada aqui, por favor, nesse esquema. Você já deve ter ouvido falar sobre várias nomenclaturas apresentadas aqui, tudo bem? Então, o índio, o branco, né, os indígenas, né, melhor dizendo, o branco, o negro, o amarelo, levam esse processo de miscigenação, né? E nós temos aqui a expressão mestiço. Então, por exemplo, o mulato, né, que é o branco mais o negro, o índio, né, mais o branco da origem, aquilo que é conhecido em algumas regiões como mameluco, caboclo, caiçara, caipira, né? O capial, em várias regiões nós utilizamos, embora, né, algumas dessas nomenclaturas sejam entendidas através de outros aspectos, tá bom? De outros entendimentos. O índio, né, mas o negro formando aqui, né, o cafuzo, são as expressões mais conhecidas, inclusive presentes nas literaturas, né, do passado, como a gente pode perceber. Bom? Certo? Mas vamos falar um pouquinho de uma forma mais específica, né, sobre cada grande grupo aí. Vamos começar, obviamente, pelos verdadeiros donos da terra, né, do Brasil, os primeiros, né, habitantes que aqui estavam com a chegada do português, com a chegada do colonizador, impondo a sua cultura, impondo, né, os seus valores, seus interesses econômicos, um processo de etnocídio, genocídio muito forte. A gente percebe, né, que a resistência foi histórica e necessária durante os séculos, né, até hoje. As doenças, a guerra, a escravidão, né, dizimaram a população brasileira. Isso fica claro pelo percentual, né, de indígenas residentes. E esses mapas mostram, né, exatamente essas caracterizações. Então, o que a gente pode perceber? Que existem populações indígenas espalhadas pelos todas as regiões do Brasil, mas com uma grande concentração no norte, né, do território. Certo? No primeiro momento, né, no momento do processo de colonização, acredita-se que existia em torno entre 3, 4 milhões, né, de indígenas, de indivíduos que viviam aqui no território brasileiro. Eram extremamente diversos, né? Cerca de 1.000 diferentes etnias. Então, com isso, possuem características bem, né, particulares. Bem diferente daquilo, né, que se tenta passar o indígena, né, como um grupo homogêneo, como um grupo, né,
bem linear, pelo contrário, é extremamente heterogêneo, né? Então, os vários grupamentos tinham suas próprias organizações sociais, né? Seus valores, suas crenças, suas línguas, né? Alguns praticavam organizações econômicas diferentes, né? Alguns praticavam a caça, a pesca, né? A coleta, outros, né, já praticavam o cultivo, né? O cultivo agrícola, então a gente pode perceber isso, tá bom? Então, ao longo dos séculos, né, essa população foi sendo extremamente dizimada, né, foi extremamente exterminada aí por parte do colonizador. Então as lutas, né, são intensas, né, por parte desses grupos indígenas. Tá? O que acontece? Quando a gente fala sobre os indígenas, então como a gente viu, né, o censo 2010, ele contabilizou 817 mil indígenas. Tá bom? Aprofundando um pouquinho mais, o IBGE apresenta que esses 817 mil indígenas, eles estão distribuídos hoje em 210 etnias. Então, lembre, olha só, mais de 800 etnias, né, acreditam-se que mais de 800 etnias tenham sido dizimadas desde a chegada do colonizador português no século, né, em 1500, com um processo de ocupação muito forte a partir do século XVI, até hoje, tá? Né, falando mais ou menos cerca de 200 línguas, né, e dialetos, e pode perceber que ocupa um percentual muito pequeno do território, estão espalhados aí em cerca de 10, 11% do território brasileiro. Tudo bem? Beleza? Então, assim, seguindo, né, essa trajetória do IBGE, os indígenas eles são classificados através de dois critérios. O primeiro critério, o linguístico, né, o segundo critério, o geográfico-cultural. Certo? E outra particularidade interessante quando a gente fala de censo, né, mostrou que a população indígena estava concentrada nas áreas rurais. Mais de 60%, cerca de quase 61% da população brasileira, dos indígenas, né, estavam concentrados na população rural. E lembre-se, quando a gente fala de áreas rurais e áreas urbanas, em 2010, mais ou menos 15% da população total que vivia nas áreas rurais. E desses 15%, então, praticamente 60% se autodeclararam indígenas. Olha só que interessante. Tá? E aqueles indígenas, né, que se autodeclararam brancos, né, a ampla maioria, quase 90% da população, próximo a 88% da população aí, viviam nas áreas urbanas. Né? Viviam nas áreas urbanas. Olha só que dados interessantes, como os aspectos, né, de imposição cultural, de influência, né, desse processo de aculturação, né, é tão forte para a gente entender esses dados, né, apresentados. Tá? Mas vamos falar assim, de alguns aspectos também importantes sobre a população. Primeiro, né, as grandes heranças, né, da população indígena, as contribuições para a formação do povo brasileiro, elas ultrapassam a própria formação étnica, né? Então a gente pode perceber que os saberes, os ensinos, os conhecimentos, né, desses grupos, eles foram sendo perpetuados ao longo dos séculos, né, e são importantíssimos. Então nós temos as grandes contribuições, né, sobre o meio ambiente, a fauna, a flora, o território, né, o conhecimento sobre produtos naturais, né, sobre a realidade, isso aqui é extremamente importante e esse conhecimento ele é muito aproveitado pelos laboratórios, pelos grandes conglomerados químicos, farmacêuticos, que se valem desse conhecimento, se valem dessa herança para a produção de vários remédios. Então, é conhecimento dos povos nativos que são utilizados por grandes laboratórios, inclusive transnacionais, de vários países, e muitos desses medicamentos são patenteados, né? São exclusivos desses laboratórios. Olha só que situação interessante, né? Beleza? E hoje, né, os indígenas que vivem espalhados sobre áreas isoladas, né, vivem em reservas indígenas, vivem em áreas rurais, em áreas urbanas, estão em constante conflito. A grande parte deles, né, vive em precárias condições de vida, né? Então você tem as terras sendo invadidas por poceiros, por fazendeiros, por garimpeiros, né, por madeireiros, por grileiros, né? Rômulo, o que são os grileiros? Né? Os grileiros são aqueles grandes proprietários rurais, né, que se valem de um processo de acúmulo de terras de forma ilegal, de forma ilícita, né?
expulsando, né, famílias de indígenas, de poceiros, né, de pequenos agricultores, com aval de autoridades públicas. Por que ele tem esse nome de grileiro? Esse nome de grileiro tem origem em um antigo recurso de você colocar documentos novos, né, em uma caixa com grilos, para que os dejetos, né, desses insetos, a sua prática de roer os papéis, levasse como resultado papéis amarelados, ruídos, né, que davam aparência de antigos. Então o nome vem dessa técnica muito antiga. E esses grileiros, eles contam com uma milícia armada, chamados jagunços, né? Então a gente pode perceber, nesse contexto de pandemia, olha como a população indígena está sendo atacada. São os madeireiros, são os garimpeiros, são os grileiros que levam, né, a contaminação do Covid para esses grupos indígenas, que aumenta ainda mais, né, a dizimação, a situação que esses povos se encontram. Então a luta, né, por direitos é muito forte. A Constituição de 88 reconhece o direito do indígena, a terra, a manutenção das suas culturas. A gente pode perceber que ao longo do tempo, sobretudo no século XXI, foram sendo estabelecidas áreas de reservas indígenas, né? Alguns processos de desocupação muito violentos, né, onde aquela população não indígena foi obrigada a sair. E até hoje a gente pode perceber os conflitos. Então, as áreas indígenas são áreas de interesses, né, de grandes indústrias mineradoras, né, áreas de passagem de ferrovias, de rodovias, né? A gente vê, né, de uma forma infelizmente corriqueira, políticos, senadores, deputados federais criticando os direitos dos indígenas. Recentemente, né, um senador foi flagrado derrubando uma cerca que demarcava uma terra indígena, certo? Contrariando a legislação, contrariando a Constituição. Então a gente pode perceber que essa situação, ela é infelizmente, né, contínua no Brasil, esse desrespeito, né, aos indígenas, tá bom? Quando a gente fala sobre a questão dos portugueses, né, obviamente a gente fala sobre um processo de chegada, um processo de colonização estimulado pelas políticas metropolitanas, a vinda de imigrantes por motivos variados, né, inclusive através do interesse de ter uma posse de uma terra, de ter prestígio, né, e ter status, né, social, mais tarde para a presença de grandes latifundiários, né, traficantes de almas, traficantes de escravos, altos oficiais militares, né, religiosos, burocratas. Então nós temos aqui a presença, né, dos portugueses assim, em vários aspectos, tá bom? Até 1808, até a abertura dos portos, né, a vinda de outras nacionalidades europeias era muito restrita. A partir de 1808, com a abertura dos portos, a gente pode perceber que aumenta, né, a diversidade de nacionalidades europeias no Brasil. A partir de 1850, o que nós temos? Nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela confirma, né, a proibição do tráfico de escravos interoceânicos. Embora a escravidão permaneça no Brasil, embora o tráfico de escravos, né, interno permaneça, né, o Sudeste naquele momento como grande eixo econômico do Brasil a partir do café, né, o café que vai se apresentar como ouro verde, tem o seu auge ali principalmente no segundo reinado, né, quando a gente fala falando do século XIX, tá bom? 2 meses depois, né, da Lei Eusébio de Queiroz, foi assinada a Lei de Terras. A Lei de Terras, né, que dizia que o acesso à terra era mediante a compra, então a terra passa a ser vista uma mercadoria, é justamente para garantir que esses ex-escravos, né, escravos libertos, inclusive grupos, né, que viessem para o Brasil substituindo a mão de obra negra, tivessem dificuldade de ter acesso à terra, ou seja, que não tivesse acesso à terra, em serviço de mão de obra, né? Então a gente pode perceber que a elite brasileira mantendo esse processo de dominação. Por outro lado, também é importante perceber que o estímulo dado a partir de 1850, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, foi para atrair europeus, né? Como a gente pode perceber por esse mapa, né? Por esse gráfico aqui em forma de pizza.
Rômulo, por que europeus? Primeiro, a Europa em crise, a Europa em guerra, conflitos, né, muito fortes, processos nacionalistas, processos, né, de abolição social, processos de unificação e aquela propaganda, né, aquele sonho de chegar no Brasil e melhorar as condições de vida. Mas por que não se priorizou, por exemplo, a atração de imigrantes de regiões próximas, de outros países próximos ao Brasil? Porque dentro dessa necessidade, né, econômica de grande mão de obra para as áreas rurais, para as áreas urbanas, né, também prevaleceu política de branqueamento da população. Então reparem, né, um aí está representando os portugueses, certo? O percentual aí, né, de imigração segundo a nacionalidade, de 1820 até 1980, e os italianos, né, na segunda posição aí, certo? Muito presentes, né, a partir da Lei Eusébio de Queiroz. Obviamente, espanhóis, alemães, né, também chegaram no território brasileiro atraídos por esse desejo, né, por melhores condições de vida, de acesso à terra, né, aquela terra que se planta tudo dá, como se propagava a publicidade, né, brasileira, tá bom? Já no século XX nós temos a presença, né, dos japoneses, nós temos a presença de outras nacionalidades asiáticas, né? E também, obviamente, a gente não pode esquecer das contribuições que nós tivemos de vizinhos, né? Como paraguaios, como uruguaios, como bolivianos, tá bom? Que até hoje representam um percentual bem significativo aqui no Brasil, tá bom? Principalmente ao longo do desenvolvimento urbano industrial brasileiro, ao longo, né, das décadas do século XX. Então nós temos aqui a importante contribuição, né, de várias nacionalidades étnicas, né, europeias, nacionalidades, grupamentos étnicos europeus, asiáticos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os negros, né? Quando a gente fala da população negra, quando a gente fala da população africana, a gente tem que entender que a gente tem aspectos, né, que estão presentes até hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala do Egito, a gente está falando de uma grande civilização negra. Quando a gente fala das heranças, né, de grandes civilizações asiáticas, africanas, né, para a formação também, né, das várias nacionalidades europeias, a gente pode perceber que ao longo da história, uma história muito eurocêntrica, essas contribuições são apagadas. Isso também acontece no Brasil. Quando a gente fala, né, que quase, né, 99% da população brasileira fala português, a gente consegue perceber que é um português específico, né, do Brasil, bem diferente daquele português praticado, não somente em Portugal, mas em outras áreas de colonização portuguesa, né, com a incorporação de palavras, né, de povos nativos, com palavras e vocabulários africanos. Então a gente precisa entender esses aspectos, as contribuições religiosas, roupas, né, danças, músicas, que também são extremamente presentes na sua realidade atual. Quando a gente fala de África, a gente não pode pensar numa região homogênea, pelo contrário, né, nós temos uma diversidade absurda. Então, vários africanos, né, várias culturas africanas, várias etnias africanas que não tinham contatos diretos na África foram ter contatos aqui no Brasil a partir da escravidão. Né, foram ter contatos aqui a partir da escravidão. Então, como a gente pode perceber, grandes áreas, né, e grandes civilizações africanas tiveram os seus indivíduos compulsoriamente retirados pela lógica da escravidão, tá bom? Então nós temos aqui com destaque muito forte, né, para os sudaneses, para os bantus. Então a gente está falando, né, sobre, né, regiões do Congo, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé de Minas, as ilhas, né, africanas, né, do Atlântico. Então a gente pode perceber, né, inclusive povos de origem de áreas, né, islamizadas, como a gente pode ter essa clareza, tá bom? Então, assim, nós temos, assim, culturas muito fortes, 3 grandes culturas muito fortes, então, né, no Brasil. A cultura sudanesa, a Banta, né, e de Guiné, os de Guiné, né, e sudaneses islamizados, como a gente pode perceber aqui no vídeo, tá? Como a gente pode perceber aqui na tela, né, a gente está falando aqui sobre, né, as áreas islamizadas, né, a região de grande influência, tá bom? Certo? E a gente não tem como entender a história brasileira sem recorrer a isso.
tá? Esse passado, né? Essa herança maldita da escravidão que permanece aí batendo as nossas portas. Então são problemas estruturais que estão diretamente ligados a esse passado patriarcal, escravocrata, né? Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, a resistência, né? A gente precisa desmistificar algumas coisas. Os negros, eles resistiram de todas as formas possíveis e imagináveis à escravidão. Eles resistiram de todas as formas, né, que garantiam, inclusive, não somente a sobrevivência física, mas, né, e a descendência, mas a sobrevivência cultural, né? Então nós temos abortos, nós temos infanticídio, né? Isso de fato, né? Ou seja, as mulheres, os pais, né, preferiam matar os seus filhos, abortá-los, né? O infanticídio, que é a matança de crianças, do que verem seus filhos tendo seu mesmo destino. Gente, se isso não é resistência, eu não sei o que é, né? Suicídios, lutas, matança de senhores, de feitores, fugas para o interior, né? Desenvolvimento, né, de um processo de miscigenação cultural. Gente, se isso não é resistência, eu não sei o que é, tá bom? Então, dos grandes heranças que nós temos são justamente as comunidades remanescentes de quilombos, né, os famosos quilombolas. Então, são, né, formados por africanos, né, assim, descendentes de escravos que fugiam para o interior, formavam quilombos que ali tentavam reproduzir toda a mãe África, né? Que nos quilombos não tinham apenas negros, né? Não tinham apenas negros, tinham indígenas, brancos também, em alguns aspectos, que ali tentavam se reproduzir, né? E resistir. Então a gente pode perceber. O quilombo mais importante aí, no termos de ser mais famoso, o quilombo dos Palmares, né? Que ficava na Serra da Barriga, em Alagoas, formado por vários, né? Junções de vários quilombos aí, que foram dizimados pela ação bandeirante. E Zumbi, né, o grande herói aí, Dandara, sua companheira, tem, né, o dia 20 de novembro, a consciência, né, o Dia da Consciência Negra, escolhido pelo movimento negro, pelo movimento de resistência, para ser o Dia da Consciência. Então, 20 de novembro, né, fazendo referência a Zumbi, ao assassinato de Zumbi, como, né, um exemplo vivo de resistência que perdura, que persiste, que é necessário ao longo dos anos. E não aquilo que se cogitou que a consciência pudesse ser feito, né, rememorando, digamos assim, a Lei Áurea. Né, que, gente, não tem como você apagar séculos de escravidão com uma canetada. Né? Então isso deixa muito, né? Isso deixa muito marcante. Isso assim, é extremamente, né, intrigante a gente estudar. Então quando a gente fala das comunidades quilombolas, né, a gente pode perceber que no IBGE identificou em 2017, né, mais de 3.500, né, comunidades quilombolas, que são encontradas em praticamente todos os estados brasileiros, mas com grande destaque para o Nordeste, tá? Principalmente, né, a Bahia e o Maranhão, mas também nós temos em outros, né, estados, né, de outras regiões, como por exemplo Minas Gerais, né, Pará, Pernambuco. Então tem a ver inclusive com a história, né, obviamente. Tá bom? Outro aspecto importante, como a gente falou também da importância da Constituição de 88 para os indígenas, é entender também a importância da Constituição para os quilombolas, que foi a Constituição que garantiu o direito à propriedade, né, à terra dos quilombolas e a manutenção das suas culturas. Nós temos algumas comunidades quilombolas, queria citar até uma que eu visitei recentemente, que é a comunidade, né, do Quilombo, do Campinho, que fica em Paraty. Muito legal, tá? Agora reparem, gente, em 1988 que a gente está falando. Olha a demora no processo de reconhecimento por parte, né, do Estado. Certo? Olha só que interessante. E o conflito, né, que persiste até hoje entre quilombolas e adversários, né? Como, por exemplo, fazendeiros, garimpeiros, né, poceiros, grileiros. E isso leva, né, à matança até hoje de líderes sociais, líderes comunitários. Então os quilombolas, como a população indígena, eles gritam para isso. A gente precisa entender a realidade hoje no Brasil, né? Nós temos um congresso onde a maior parte
representa direto ou indiretamente grandes latifundiários, grandes senhores de terras, pecuaristas, agricultores, né, de exportação, ou seja, grandes empresários agrícolas, grandes indústrias ligadas à mineração, grandes mineradoras e grandes grileiros, né? Que a gente chama, né, que é conhecido como a bancada ruralista. Então, determinados projetos, como de reforma agrária, como de apoio à agricultura familiar, de respeito ao direito indígena e quilombola, à terra, à sua cultura, ela fica esvaziada, né, em decorrência disso. Então, a gente pode perceber as desigualdades não somente entre negros e brancos, entre indígenas e brancos, entre homens e mulheres. A gente pode perceber isso, que é uma herança, né, do nosso passado patriarcal escravocrata, como eu citei. E a necessidade de resistência, né, a necessidade de lutar por igualdade social, por melhores condições de vida, né, promovendo a igualdade e o combate à discriminação étnico-racial, extremamente importante, né? Quando a gente fala sobre questões sociais no Brasil, a gente precisa entender a realidade. Vamos pegar, por exemplo, alguns dados, né? Vamos pegar alguns dados aqui importantes, né? Dá uma olhada aqui, galera. Em 2015, dá uma olhada aqui como a gente falou. Né? Eu citei para vocês no início, né, do censo de 2010, o percentual. Tivemos aqui, né, a pesquisa por amostra domiciliar do IBGE de 2015. Legal? Apresentando essa configuração. Tranquilo? Então, a gente pode entender essa distribuição étnica. Agora, quando a gente analisa os dados socioeconômicos, gente, isso é muito sério. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de analfabetismo, como, né, apresentado pelo programa, né, pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, o que a gente pode perceber pegando, né, esses dados? Que, quando a gente fala de taxa de analfabetismo, a população preta e parda, que representam mais de 50% da população, como a gente pode perceber, olha só, elas representam cerca de quase 10%, 9,9%, né, da taxa de analfabetismo no Brasil, enquanto a população branca é 4,2%. No PNAD de 2017, quando a gente fala de rendimento médio dos trabalhadores, olha os brancos, um rendimento médio de R$ 2.814, os pardos R$ 1.606, os pretos R$ 1.570, levando em consideração que o IBGE adota atualmente, né, as nomenclaturas branco, pardo, preto, amarelo e indígena, certo? Beleza? Quando a gente fala sobre as crianças, né, de 5 a 7 anos que trabalham, o que a gente pode perceber? Né, que 35% são brancas e 63% são pretas e pardas. Quando a gente fala da taxa de desocupação, que está diretamente relacionada à questão, né, do desemprego, e a gente, por que não pode falar também sobre a questão das condições precárias de trabalho, dos subempregos? Os brancos representam 9,5%, os pardos 14%, os pretos 13%. Tá? Isso quando a gente fala, então, da situação, quando a gente fala sobre de uma relação entre homens brancos, né, e mulheres negras, isso representa um distanciamento social de mais de 60%. Então, uma mulher negra ganha cerca de mais de 60% a menos em rendimento, né, médio do que o homem branco. Então, esses dados, né, eles gritam muito, eles falam muito alto, né? Então a gente precisa entender isso. E uma das formas, né, é a necessidade de políticas públicas, certo? E quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa entender a importância da educação, a importância do engajamento, né, a importância de, né, exterminar todo esse preconceito, essa discriminação, essa desigualdade histórica. Então a gente precisa falar sobre as ações afirmativas, né, que se refere ao tratamento preferencial dado às pessoas de grupos, né, que historicamente são desfavorecidos, como os indígenas, como o negro, né? Fala somente, fala sobre as cotas, né, étnico-raciais para, por exemplo, os vestibulares, as universidades públicas, a importância disso. É uma medida paliativa, né, que tenta minimizar um pouco essas distorções históricas. E temos uma disputa muito forte, né? Assim, né? Pessoas que são a favor das cotas, outros que são contra as cotas, e isso grita. E os dados matemáticos gritam mais forte ainda, né?
nós não temos, né, igualdade, nós temos um mito, né, da racial no Brasil, né? O mito, né, da igualdade racial no Brasil, algo que nunca, né, nunca existiu essa igualdade. A gente precisa lutar contra isso. Para lutar, a gente precisa entender a realidade brasileira, a construção histórica dessa realidade, analisar os dados matemáticos, certo? Quando o IBGE ele faz pesquisas, né, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa lança pesquisas como essa, não é para fomentar o preconceito, pelo contrário, é para entender a realidade brasileira, para entender a realidade de cada região brasileira, como sendo um norteador importantíssimo para as políticas públicas, entre elas as políticas afirmativas, entre elas, né, as ações afirmativas no Brasil. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa, né, utilizar dados matemáticos e não falar por achismos. A importância, né, de pesquisas, então, como o do IBGE. Não tem como ter uma boa administração sem levar em consideração a realidade daquilo que se administra. Tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham entendido, né, que os pontos a analisar destacados, né, tenham sido bem fixados, e qualquer dúvida, estou à disposição.